continuidade ao programa Jesus está voltando, nós vamos reiniciar no capítulo 12 ainda, no versículo 4, quando diz: E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Então nós já vimos que esta mulher é Israel. E o filho que iria ser gerado de Israel foi Jesus. É tanto que desde o início, logo em Mateus, no capítulo 2, fala o seguinte, versículo 12 a 18. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. Eu quero que você preste atenção aqui no Egito, que nós vamos ler em Isaías, que o Egito ainda vai ser uma grande bênção aqui na terra. Escute só, aguarde só um pouquinho. E foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, pelos aqueles estudiosos, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então veja que desde o nascimento de Jesus, que Satanás tentou destruí-lo, usando Herodes. Agora eu quero chamar a atenção a você em relação ao Egito. O Egito hoje não professa o nome do Senhor. Lembre-se que foi o Egito o grande personagem que Satanás usou para perseguir os hebreus, para tentar destruir. Faraó foi usado. Aquelas pirâmides são um portal que foi levantado aqui na terra. Se você não sabe disso, fique sabendo. Em programas lá na frente nós vamos falar de vários outros aspectos que estão acontecendo nesse planeta, inclusive aspectos históricos. As pirâmides são um portal que foi feito por influência satânica aqui na Terra. Ali foi um portal que foi aberto no planeta já na antiguidade. Isso nós vamos falar no futuro, explicando tudo isso. Então veja que o Egito foi um canal para tentar destruir o povo de Deus, os hebreus. Só que lá na frente, no milênio, o Egito vai ser uma grande bênção. Você quer uma prova? Vamos ver aqui em Isaías capítulo 19, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Naquele tempo haverá 5 cidades, isso aqui é durante o milênio. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. O Egito vai se tornar totalmente servo do Senhor. E se chamará uma cidade de destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Veja aí que maravilha. No lugar daquelas pirâmides, com certeza, vai ter um altar do Senhor ali no Egito. E um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Até os dias de hoje, isso não aconteceu. E os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor. E ele mover-se-á as águas, orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria.
E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de suas mãos, Israel, minha herança. Então veja que o Egito, que foi o local onde o Senhor, quando criança, quando bebê, foi refugiado, por causa disso, o Senhor fará do Egito uma grande bênção. Então, o dragão está diante da mulher de Israel para destruir. E não consegue, porque é projeto de Deus salvar toda esta humanidade, e por isso que Jesus foi até o fim na cruz do Calvário. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade a este capítulo 12, já no versículo 5, que diz: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos dar continuidade a este belo capítulo de Apocalipse 12, a mulher vestida de sol. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. No programa Jesus Está Voltando de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, já estamos finalizando, quase finalizando. Vamos falar do capítulo 12, versículos 5 e 6, que diz: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Veja bem, a história aqui, o filho varão Jesus, que foi arrebatado para o seu trono, mas ele morreu e ressuscitou. Então o dragão começou a perseguir ferozmente a mulher, Israel. E ela foi para o deserto, um lugar preparado por Deus, para lhe ser alimentada por 3 anos e meio, ou seja, a segunda parte da grande tribulação. Essa parte aqui, esse versículo 6, vem exatamente ao encontro de Mateus, capítulo 24, versículo 15 a 20, que diz: quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Em Lucas 21, versículo 20 e 24 a 24 diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, fala também: quando for quebrada o pacto na metade da semana e cessar o sacrifício e a oblação. Mas o crucial aqui, nós temos em Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, qual é o desenrolar aqui? Israel vai ser perseguido. Quando o anticristo assentar no templo que ele vai mandar construir, ele vai exigir adoração. Os judeus não aceitarão adorar a homem. E aí ele vai decretar a morte dos judeus. Por isso que diz: fuja, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a pegar coisa alguma. Ai das grávidas que estiverem para amamentar naqueles dias. Por quê? Porque aquela região toda é rochosa, cheia de montanhas. Como uma mulher grávida vai poder fugir? E diz também que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Na época do inverno ali o frio é terrível. E no sábado, porque os judeus só podem caminhar até 1 quilômetro, ou seja, 1000 metros durante o sábado. Então, quando o anticristo decretar a perseguição aos judeus, essa perseguição violenta, eles terão que fugir. Os estudiosos, os escatologistas são unânimes em crer que o lugar que está reservado para os judeus, o remanescente de Israel, para se refugiar, será a cidade de Petra, que fica na região de Edom, em Bosra. Bem, Petra é uma cidade rochosa. Ela, no século 6, um povo nômade árabe, os nabateanos, eles ficaram por lá, construíram, escavaram, mas eram conhecidos por peritos escavadores em rochas, construíram aquedutos, tornaram aquela parte ali daquela região que fica a 180 milhas ao sul de Amã, que é a capital da Jordânia. Então eles tornaram aquela área uma grande rota de comércio, porque ficava uma interseção entre rotas de comércio. Perfume, especiarias, tudo passava por ali e eles comercializavam. No ano 106 da era cristã, Roma anexou Petra para ela. E aí continuou a dar mais comércio, a desenvolver mais aquela região, até que em 363 houve um grande terremoto que dividiu a cidade de Petra, foi destruída praticamente, e na mesma época surgia a nova capital de Roma, que era Constantinopla. Então o comércio migrou para Constantinopla. E aí esvaziou-se. Em 1812, um pesquisador suíço, que é Johann Ludwig, ele redescobriu Petra, e a partir de 1950 começaram a fazer escavações, descobriram ruínas romanas, e hoje Petra serve apenas de passagem turística. A entrada de Petra é entre duas rochas, por isso que ela é chamada de Sik, é estreitíssimo, e na Bíblia também ela tem outros nomes. Tem como Selá, um nome hebraico, Kadesh, Kadesh Bamea, Ars, Requem, e até Parã, que é conhecido como cheio de cavernas. Então, se fizermos um estudo profundo da Bíblia em relação a Petra, veremos que ela está dividida por diversos nomes. Agora, uma prova concreta de que Petra será uma região onde os judeus irão se esconder durante a tribulação, nós temos em Isaías 63, que diz, de 1 a 4, que diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, olha, a região de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em vestidura, aqui é falando de Jesus, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração,
e o ano dos meus remidos é chegado. Em Apocalipse, essa passagem nós temos no capítulo 19, versículo 15 e 16, que diz: e da tua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem este nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda em Miqueias, capítulo 2, versículo 12, está escrito: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, ali o remanescente, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Então, durante a tribulação, os últimos 3 anos e meio, o povo judeu, com certeza, irá se refugiar na região de Petra, na cidade de Petra. Deus colocará sua mão ali para que o anticristo não consiga chegar. E lá na batalha do Armagedon, já no final, o Senhor começará a batalha aqui em Bosra. Nós temos aqui o capítulo 63 como prova disso tudo. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos com certeza finalizar esse riquíssimo capítulo 12 de Apocalipse. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando. No programa Jesus Está Voltando de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 12 de Apocalipse, começando já do versículo 7, que diz: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, ou seja, os demônios, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Até este presente momento aqui do Apocalipse, Satanás ele tem acesso a Deus, tem acesso para apontar as falhas dos seres humanos, apontar os defeitos, apontar as quedas. Mas aqui, a partir desse versículo 7, há uma batalha no céu. Miguel, que é o príncipe de Israel, o protetor de Israel, vai batalhar contra Satanás e os anjos, e os colocará fora do céu, porque eles estão nesse espaço estratosférico, eles podem operar todo tipo de sinal. E aqui eu abro só um parênteses, porque toda manifestação de discos voadores é feita por demônios. Lá na frente, quando terminarmos o estudo de Apocalipse, nós vamos abordar vários outros assuntos. Então Satanás será lançado por terra. Agora você imagina que tempo será esse, porque o próprio planeta Terra será o quartel-general de Satanás e seus demônios. Não é um tempo fácil. A própria Bíblia diz que será um tempo único. Para o judeu será a angústia de Jacó. Por isso não queira passar pela tribulação, não queira ficar para trás. Tenha a sua vida no altar, seja um servo de Deus verdadeiro, ou então você vai contemplar a face do anticristo, a face do falso profeta e todo esse caos que vai ficar esse planeta. Só para você ter uma ideia, existem demônios que estão acorrentados para serem soltos somente durante a tribulação, devido ao seu grande poder de destruição. Por aí você imagina. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então Miguel levantar-se-á para proteger Israel, para não deixar que o anticristo, que Satanás, venha a destruir Israel. No versículo 12, lá na frente, nós vamos ver o que é que vai acontecer quando Satanás for jogado aqui na terra. No versículo 15 diz: e a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Essa água aqui refere-se aos ataques
violentos que Satanás vai fazer nesses últimos dias, quando ele souber que ele resta pouquíssimo tempo, quando ele for colocado por terra. Mas Deus anula todo e qualquer ataque de Satanás. Nós vemos no versículo 16, que diz: e a terra ajudou a mulher, que é Israel, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Aqui mostra o poder de Deus em anular todo o ataque de Satanás. Lá no versículo 12, quando o Satanás cai, é dito o seguinte: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja que ele vai ficar com ódio terrível, porque não vai ter mais acesso ao trono de Deus. Como ele não consegue vencer a mulher, ele vai a partir de então perseguir a semente da mulher, que está incluído aí tanto o remanescente que aceitou a Jesus em Israel, como todos os gentios que aceitaram a Jesus. E diz no versículo 17: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, nós, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, não só neste período de hoje, como durante a tribulação, os cristãos, os que aceitarem a Jesus durante aquele período, serão terrivelmente perseguidos, serão mortos. Mas Deus sempre prevalecerá, porque Ele não conseguirá o seu intento de destruir a nação de Israel, de destruir a semente da mulher. Nós estudamos esse capítulo 12, tão importante, tão interessante, para abrir a nossa mente do que vai acontecer durante a tribulação em relação a Israel. No próximo bloco nós vamos estudar o capítulo 14, porque no capítulo 13 nós já falamos que é a respeito do anticristo e o falso profeta. Então não perca, o próximo bloco do programa Jesus está voltando, quando vamos começar a estudar o capítulo 14 de Apocalipse. Não perca, o próximo bloco do programa Jesus está voltando.